Nós vamos falar agora sobre terapia. Quem já perguntou para você, você faz terapia? Ah, eu não faço. Eu não faço porque não faz parte da minha vida, eu não sei o que é. Parece um assunto muito complexo, né? Mas, gente, tem muitos preconceitos em relação a esse cuidado que faz muita diferença na prevenção de doenças, no seu cuidado, no seu autoconhecimento, no seu amor pela sua vida. Eu quero que você preste bastante atenção, que de repente você pode estar negligenciando alguma doença, você pode estar precisando aí de cuidar da sua saúde mental e está deixando de lado. Mas para isso nós vamos tirar todas as dúvidas, inclusive você pode escrever para a gente. Nós chamamos aqui a nossa amiga Andréa Menezes, psicóloga, psicanalista, está aqui com a gente hoje para responder essas dúvidas. Bom dia. Seja bem-vinda, Andréia. Bom dia. Um prazer estar aqui. Que bom. Muito Deixa eu bom. aproveitar e fazer minha terapia. Pode fazer, padre. Tudo bem, querido? Tudo bem. Andréia, começa então para nós dizendo, né, o que é a terapia? Na verdade, a gente chama de terapia tudo aquilo que é cuidado emocional, né? Cuidado mental. Mas tem algumas diferenças da psicoterapia, da psicanálise e da terapia. A psicoterapia é feita por psicólogos formados, capacitados para isso, não necessariamente com abordagem inconsciente, né? E a psicanálise traz essa abordagem inconsciente, a psicanálise e as psicologias profundas, que é a analítica e junguiana também. Mas bem fácil para as pessoas que não estão na área entenderem é assim. Muitas vezes nós temos ansiedade, nós sentimos depressão, nós nos relacionamos de uma forma desencontrada com quem a gente ama, nós temos dificuldade de cuidar dos nossos filhos, nós temos questões profissionais que ficam paralisadas na nossa vida, enfim. E a pessoa encerra um ciclo, se separa, Exato, é demitido, tem que mudar de vida, Exato. né? E o que acontece? Muitas vezes todos esses movimentos na vida de dificuldade estão relacionados a conteúdos inconscientes que a gente não conhece. E quando a gente não conhece, logo a gente não pode também cuidar, O que transformar, é conteúdo inconsciente, elaborar. Andréia? Por exemplo, eu tive uma experiência no passado que foi difícil para mim, com os meus cuidadores primeiros, mãe, pai ou alguém que tenha cuidado de mim. Isso me marcou, me traumatizou e eu esqueci ou eu nem relaciono a minha dificuldade atual àquela dificuldade do passado. Né? As psicologias, a psicanálise, né? E a psicologia junguiana, por exemplo, vai tratar desse depósitozinho que fica lá inconsciente, que a gente não associa à nossa dificuldade atual, certo? Mas existem outras maneiras também de cuidar da nossa saúde mental, que são as outras abordagens dentro da psicologia, com profissionais capacitados e formados para isso, que são os psicólogos clínicos. Então, né? o que eu vivo hoje, como eu me relaciono hoje, talvez as dificuldades que eu tenho na minha vida, no Sim. dia a dia, tem a ver, sim, com aquilo que eu nem lembro, lá do meu passado. E quando eu faço terapia, isso ajuda a ficar melhor, é isso? Muito, né? É exatamente isso. É a possibilidade de você entender o que está acontecendo com você, por que você está sentindo o que você sente, por que você está paralisado na vida diante de alguma coisa muito importante para você, porque nós levamos para as nossas relações, né, padre, o que nós temos dentro da gente. Né? Então, quando eu sempre digo que a melhor maneira da gente cuidar de quem a gente ama é a gente cuidar da gente mesmo, porque eu levo para as relações importantes para mim quem eu sou. Né? Então, se eu me entendo bem com os meus sentimentos, com as minhas emoções, se eu consigo me relacionar bem comigo mesmo, se eu me conheço, se eu sei onde é que o meu calo aperta, no sentido assim, o que é difícil para mim na vida? É difícil para mim amar, é difícil para mim me relacionar com alguém que eu escolho para compartilhar a vida. É difícil maternar o meu filho. Isso tem relação com algumas dificuldades dentro de mim, por isso é primordial que eu possa cuidar, que eu possa transformar, que eu possa elaborar, como a psicanálise diz, né? Para que eu possa, então, transcender aquela dificuldade, ir além daquela dificuldade. Né? Puxa vida. E, do outro lado também, a gente pode viver dentro de uma família, ou minha comunidade aqui, né? Que eu poderia dizer é terápica. Sim. Enquanto ela possibilita para mim viver de janelas e portas abertas, sem viver tão fechado em mim mesmo, nas minhas dificuldades, no meu trabalho, né? Às vezes não tendo possibilidade de, sei lá, partilhar aquilo que vem dentro do meu coração. Ou seja, às vezes eu penso a famílias que são terápicas. Sim, né? sim. Há comunidades sim. que são terápicas, no Sim. sentido de que a pessoa se sente bem e ela se abre, Sim. né?
e há outras que realmente faz a pessoa se esconder Exato. e sofrer sozinha, Sim. né? Ou seja, eu acho que há uma forma, além do tratamento que a gente pode fazer, há ambientes que me ajudam. Mas, nossa, precioso. É exatamente isso, né? Porque as nossas personalidades e a maneira como nós nos comportamos, desculpa. A maneira como nós nos comportamos tem tudo a ver com o ambiente que nos circunda. Se eu tenho um ambiente tóxico, agressivo, hostil a mim, óbvio que eu vou reagir a ele e vou desenvolver comportamentos não saudáveis, não só comigo mesmo, mas como com as pessoas que eu amo, né? O ambiente, ele é muito facilitador ou ao contrário. Sim. Um dificultador, né, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos comportamentos. É muito interessante, Né? porque a gente está falando disso desde segunda-feira sobre saúde mental. Sim. E para a gente criar essa cultura, né, do cuidado com a nossa saúde mental. Porque, é claro, gente, anos, gerações para mostrar que você precisa fazer uma caminhada para cuidar do seu corpo, para a sua saúde física e sua saúde mental. Por que a gente tem tanto preconceito? Andréia, por que a gente espera chegar lá no ápice, né, de uma depressão, de uma ansiedade para procurar um terapeuta? Quais são os sinais que indicam que eu preciso de um terapeuta? Ou eu não preciso? Aliás, a vida já é um sinal, né, de buscar terapia. Eu acho que são os sintomas que a gente vai desenvolvendo, né? Então, algumas pessoas desenvolvem ansiedade, outras pânico, outras doenças, patologias mais graves, outras se sentem incapacitadas para determinadas conquistas na vida. Enfim, são inúmeros os sintomas. Só que muitas vezes as pessoas acham que elas dão conta, Sim. que vai passar. Elas minimizam aquilo. E aí a nossa saúde emocional, ela não é feita só de esforço e de medicação. Muitas vezes nós não damos, né? Nós não damos conta, e isso é muito humano, né? Das nossas dificuldades emocionais. Então, nós precisamos sim de ajuda. O espaço da terapia é um espaço de confiança em que um profissional capacitado vai nos ajudar, né, o psicólogo clínico, o psicanalista, vai nos ajudar a entender o que está acontecendo conosco, quais são as possibilidades que a gente pode lançar mão na vida, quais os recursos internos para elaborar aquelas questões doídas, dolorosas, para que a gente possa ficar bem, ficar saudável, né? Poder lidar. Andréia, e você disse, né, no ambiente terapêutico, né? Muitas pessoas perguntam, né, como eu devo me comportar? O que eu devo falar para o terapeuta, né, padre? Chego, e aí? O que eu vou falar? Como que funciona? Eu digo, seja o mais espontâneo possível. Até assim, olha, eu vim aqui, mas eu estou morrendo de vergonha. Ou eu vim aqui e eu não gosto de falar. Eu vim aqui, mas eu não quero falar nada. Porque ali, no contexto analítico ou mesmo terapêutico, existe uma hierarquia em que o terapeuta é responsável pelo cuidado. Eu costumo dizer no meu consultório, assim, né, quando acontece esse tipo de coisa, que a pessoa deve ficar o mais espontâneo possível. Até me dizer da dificuldade de estar ali para a gente começar, né? Ah, eu vim aqui, mas eu não queria estar aqui. Mas eu tenho medo do que eu posso ver, ou, né, enfim. E também tem muitos preconceitos, né? Vamos supor que você é a terapeuta e eu sou a paciente. Sim. Entre nós duas existe uma distância, existe preconceitos, mitos, aqueles medos, aquelas fantasias, né, que as pessoas criam. E uma delas a vergonha, a questão de valores, essa distância, né, Andréia? Quais são os maiores preconceitos das pessoas em relação à terapia? Eu acho que a maior dificuldade das pessoas, na realidade, que está relacionado ao preconceito, é elas se darem conta de que elas vão ter que mergulhar em águas da vida delas, né? Que nem sempre são aquilo que elas gostariam de ver naquele momento, de ter que lidar, mas eu digo, se você não lida, intensifica e piora, né? Então, vamos cuidar, né? Não tenha medo de cuidar, não crie preconceitos, resistências para que você não se impeça de se propiciar esse cuidado emocional, esse cuidado mental, né? E digo mais, as nossas relações são construídas a partir da sua condição de saúde emocional. Se você é uma pessoa que está num caos ou vivendo um trauma ou vivendo uma dificuldade, naturalmente você vai transpor isso para a sua relação, que é tão importante para você. E às vezes nem precisava, né? Nem precisava, É verdade, né?
E é interessante, né? No meu tempo de seminarista, quando o superior enviava a gente para o psicólogo, era sinal que estava querendo mandar a gente embora do seminário. Ou seja, tinha muito a ver com desequilíbrio. Né? Não era um tratamento, era muito a ver com a pessoa está tendo algum desequilíbrio, não sabendo o que fazer, mandamos para o psicólogo ajuda a limpar o seminário. Esse é um dos preconceitos, Dani, que você perguntou, né? Exatamente, as pessoas associam a psicologia, a psicanálise, a doença mental, alguém que está muito ruim, a que está louco, a que está à loucura, né? Então, é criado assim um fantasma em torno disso, quando não, eu digo que quem procura ajuda e cuidado emocional são as pessoas mais saudáveis, né? Você ter essa consciência de que você precisa se conhecer melhor e tratar de alguma coisa que não está bem para ficar melhor dentro de você, gente, isso é sinal de saúde emocional, né? Exatamente. E o senhor deu essa experiência, eu falo da minha. Há mais de 10 anos atrás, eu tinha uma analista, uma terapeuta, que eu nem imaginava, né? Quando eu vi, eu falei, não, eu vou. Gente, o que eu sou hoje é resultado daqueles 10 anos. Eu acho tão bonito, às vezes eu penso, né? Nossa, imagina se eu não tivesse, não, gente, o que seria? É como, eu sempre faço essa relação, André, nem sei se está certo, mas fazer a relação quando a gente está com uma dor no estômago, a gente sabe que tem um probleminha, que a gente talvez quando consome um alimento aquilo dói mais. Assim também com a vida, né? Com as relações. Essa relação que você fez é perfeita. Gente, hoje a ciência já comprova que a saúde, as doenças físicas estão absolutamente relacionadas à vida emocional das pessoas. Isso é importantíssimo, né? A gente vive assim, em sistema fast food, sabe? Essa experiência no confessionário constantemente, né? Você tem que ser o sacerdote e tem que ser meio terapeuta, muitas vezes. E a Aparecida é constante, constante, né? Era interessante porque muitas vezes você tem que facilitar para a pessoa, para que ela possa né, adquirir coragem, colocar alguma coisa. Mas é impressionante, entende? Quando a pessoa chega e a gente percebe que ela chega com o breque de mão puxado. E ao mesmo tempo ela quer dar um jeito naquilo, né? Então, quase todos nós temos que ter um quê de saber lidar com a situação, de facilitar ou não a situação. Ou seja, confissão hoje em dia não é mais chegar lá e contar pecado para o padre, sabe? É contar dificuldades, tudo aquilo que eventualmente está envolvido acaba sendo consequência do pecado. Ou seja, de alguma forma os encontros que a gente tem com as pessoas, né, até mesmo no nível espiritual, são encontros terapêuticos. Sim. Né? E conforme a gente lida com a pessoa, ela consegue pegar um balãozinho de oxigênio e seguir em frente. Até a maneira como a pessoa vive a espiritualidade, a relação com Deus, tem relação com a condição de saúde emocional e mental dela, né, padre? Tem sim, viu? Sim. Se aproxima mais. Sim. É o que a gente costuma dizer, né? Esses pilares que um ajusta o outro, um comporta o outro. Quando você cuida bem da sua saúde mental, você vai lá na sua terapeuta, você solta esse breque que a gente fica segurando aqui fora, na relação, a gente solta o breque lá naquela sala com o nosso terapeuta para fazer melhor a nossa vida, para sentir melhor. E aí você reza melhor, você vive, mas não é que a gente vai saber também, né, André, que, como a gente já falou, não tem como viver livre das dores, né? Sim, sim. Não tem como. E é interessante que no processo analítico ou terapêutico, às vezes, muito comum o paciente se deparar com questões dentro dele ou fazer associações em relação ao momento vivido, à dificuldade ali, do aqui e agora, que ele fala, nossa, eu não tinha pensado nisso, nossa, caiu a ficha. E isso é propiciado pelo tratamento de psicoterapia, de análise, né? Sim. Olha, André, a gente teria mais perguntas, que a produção deixou até mais perguntas aqui, que seriam talvez perguntas mais interessantes também para a gente poder continuar a nossa conversa, mas eu acho que a gente conseguiu conversar bem, deixar bem claro, né? Se alguém tiver alguma dúvida também, quiser mandar mensagem no nosso Instagram, no nosso direct, escrever para nós no WhatsApp, pode mandar pergunta que a gente, tá bom? E também, se tiver alguma coisa muito importante, pode mandar a pergunta que a gente responde, tá bom?
Gente, eu quero agradecer, Andréia, a sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigada, obrigada, Obrigado. Padre. Foi um prazer, sempre um prazer estar aqui. Ai, que bom. Você quer fazer alguma consideração, deixar mais alguma mensagem, fazer um convite, deixar Um convite, explicado? cuidem da saúde emocional e mental, porque é o maior presente para as pessoas que vocês amam. Alguém muito resolvido ou que cuida de si mesmo é alguém capaz de cuidar do outro, né, Padre? Certamente. De viver a espiritualidade de forma mais inteira, mais autêntica, mais genuína. Então, eu diria que é imprescindível cuidar de si mesmo, né? Que bonito. Aliás, a palavra bonita é essa, cuidado. Quanto mais sim. nós nos cuidamos, né? Mais terapia a gente faz um para o outro. Sim, sem dúvida nenhuma, é verdade, é verdade. Coisas boas demais, gente. Aprendemos bastante com você hoje, Andréia. Imagina, Muito eu obrigado, agradeço. viu? Muito Muito obrigada. Que linda. Ô, gente,